Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre uma situação que eu acho que acontece com muitas pessoas, esse sentimento de medo. O medo é comum, eu acho que não existe ninguém que não tenha medo de nada na vida. E a gente sempre estudando e escutando diz que o medo, sim, ele é necessário, mas é claro que o medo em excesso ele prejudica a gente. Então eu vou falar para vocês coisas que eu faço quando eu tenho essas situações que eu tenho medo e que me ajudam muito. E também, eu lendo o livro da Connie Mendes, eu vi que ela tem um trechinho do livro que ela justamente menciona uma técnica, uma afirmação que a gente pode fazer quando a gente sentir medo e que eu acho que também pode ajudar muito. Eu vou falar para vocês primeiramente o que ela disse aqui no livro e depois eu vou falar para vocês o que eu faço no meu dia a dia. É claro que agora eu também vou utilizar essa afirmação que ela fez, que eu acho que também vai me ajudar muito. E eu não tenho uma técnica, eu não gosto de dizer técnica, não é? Mas uma afirmação, uma situação que eu sempre use. Eu vou, dependendo da situação, são coisas que vão vindo na minha cabeça e vai me acalmando. E eu espero que ajude vocês também é, a conseguir, muitas vezes em situações de medo, a se controlar, que é muito importante que a gente consiga sentir esse controle dentro de nós. Aí ela diz assim: cada vez que te encuentres atacado por un temor, repite la fórmula siguiente, que te irá borrando el reflejo que tienes grabado en el subconsciente. Significa que cada vez que você está nesse momento que você tem muito medo, nesse momento exato, você tem que repetir essa fórmula. E ela diz assim: eu não tenho medo, não quero el temor. Eu não tenho medo, não quero el temor, não quero temor. Deus é amor e em toda a criação não há nada que temer. Então, Deus é amor e em toda a criação não há nada que a gente tenha que temer. Eu tenho fé, quero sentir fé. E eu tenho fé, quero sentir fé. E muitas vezes eu também já li em muitos livros que a gente não pode utilizar a palavra não. Eu não tenho medo. Então, nesse caso ela disse, eu não tenho medo. Então, a gente pode dizer nesse momento, deixei de ter medo, deixei de ter medo. É, quando li, eu pensei assim, eu vou adaptar dessa forma, porque é como se a gente estivesse pensando realmente naquilo, não é? Deixei de ter medo, porque aí a gente, no caso, não coloca o não, que muitos livros e muitas pessoas que falam muito sobre a lei da atração diz que é muito importante que a gente não coloque o não, porque o nosso cérebro ele não consegue separar, não é? É como eles dizem, um exemplo fácil. Não pensa num elefante azul. Você vai pensar num elefante azul. Então, faça uma frase com que deixe esse não pro lado. Reverta, sabe? Que nem eu falei agora para vocês. E aí ela diz uma coisa que eu achei muito interessante. Nesse momento que a gente está sentindo esse medo, a gente tem que substituir esse sentimento por uma outra coisa que se a gente tentar deixar a tela em branco, não vai acontecer. Então é muito importante que a gente substitua esse sentimento, essa sensação de medo, por uma outra ideia, por uma outra sensação que você coloque na tua cabeça. Porque se você só ficar pensando, eu não quero sentir medo, ou eu deixei de sentir medo, ou assim, começa a levar o teu cérebro, começa a levar a tua mente para um pensamento que te traga mais paz, mais bem-estar. E é isso que ela fala, e isso eu também já fiz e me ajuda muito. Então ela coloca assim: ya conocéis el principio psicológico segundo lo cual quando se borra uma costumbre, há que substituirla por outra. Então, nesse momento a gente tem que substituir esse nosso medo por outro sentimento, por outra situação. E isso é muito importante. E ela continua: el pequeno vacío que por ello se hace, há que llenarlo imediatamente com uma ideia contrária. Então, se você está com medo, não sei, muitas vezes um medo de ir mal numa prova, você tem que substituir por uma ideia contrária. Você imaginar que você foi muito bem e que você, sabe, nesse momento você já se imagina com uma nota boa e com você falando para as pessoas que deu tudo certo e assim, ou uma situação que não seja o contrário daquilo, mas que te traga bem-estar. Eu leio muito sobre isso também e o mais importante sempre é isso, que a gente sinta muito bem-estar, que a gente consiga eliminar esse sentimento de medo
e consiga trazer para nossa mente nesse momento alguma coisa que a gente consiga se sentir bem. E agora eu vou falar para vocês coisas que eu faço antes de ler esse livro, era o que eu fazia muito e também me ajudava muito. Eu já falei no Instagram, para quem me segue no Instagram, sobre a Beth Russo. Ela ensina muito bem sobre o Ho Oponopono e ela fala pra gente quando a gente sentir um sentimento, uma situação desagradável, para que a gente faça diretamente para aquilo. Então, no caso, se a gente tem medo, a gente tem que dirigir o Ho Oponopono para essa situação de medo. E ela sempre usa a palavra abençoada. E ela diz: medo abençoado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Essa é uma das coisas que eu também faço. Eu também sou muito devota, eu tenho uma relação, eu acho que eu me sinto muito bem quando eu parece que converso com São Miguel Arcanjo. E eu aprendi uma vez é como se fosse uma oração, então é como se eu estivesse imaginando ele nessa situação e na minha cabeça eu penso, não é? São Miguel em cima, São Miguel embaixo, São Miguel de um lado, São Miguel do outro, São Miguel na frente, São Miguel atrás, São Miguel, São Miguel, São Miguel. Como se ele tivesse em volta, em todos os lados, protegendo aquela situação e aquilo que eu estou sentindo vai desaparecendo. E me funciona muito bem. Uma outra pessoa que também fala sobre o Ho Oponopono, ela se chama Silvia Sarita Morita, alguma coisa assim. Eu aprendi com ela essa palavra, gotas de orvalho. Quando a gente está com uma situação que a gente, e o Ho Oponopono, desde o Havaí, essa técnica foi ensinada, que a gente pensa na situação e imagina como se tivessem gotas de orvalho caindo sobre aquilo e aliviando toda essa situação. Outra coisa mais que eu também faço, e que essa técnica assim eu aprendi com o Bruno Gimenez, é que a gente pode, no momento, a gente imaginar essa situação. Então a gente tem essa situação e a gente imagina uma luz lilás transmutando tudo isso. Depois a gente imagina uma luz branca e depois a gente imagina uma luz dourada, como se fosse uma bolha e essa situação dentro dessa bolha, e aí está protegida. Então são várias coisas que eu faço, dependendo do momento, dependendo da hora, o que me vem na cabeça é o que eu faço. Então eu acho que existem várias formas, não é, da gente poder eliminar esse medo que a gente tem dentro da gente e diminuindo ele pouco a pouco. Aqui é o que diz a Connie, ela sempre diz isso, a Connie Mendes, que as situações elas vão diminuindo pouco a pouco e tem que ser técnicas contínuas. Então a gente não pode fazer uma vez e achar que aquilo já eliminou e que a gente já não tem mais. E vão voltar, eu falo isso por experiência própria, só que elas voltam de uma maneira mais suave e cada vez que passa a gente tem mais essa força dentro da gente de imaginar a proteção. É, Agora me veio na cabeça outra afirmação que a Beth também fala, que a Beth Russo fala, que eu aprendi com ela. E ela diz: Deus e eu somos um. Deus habita em mim e me conduz. Então, se Ele habita em mim, eu não posso ter medo de nada, porque é, Deus é mais forte que tudo. Então, são coisas, são frases, são ferramentas que a gente pode ter e que a gente tem que aplicar para utilizar no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que vão ajudar muito vocês a cada dia que passa a começar a eliminar é, mais e mais e mais esse medo e nunca se esquecendo, não é? Quando vier essa situação, que a gente tem que substituir por outra que traga mais bem-estar pra gente. E nesses momentos, e aqui é o que diz a Connie, justamente quando você tiver nesse momento de mais desespero, de mais medo, é aí que você tem que fazer essa afirmação que ela falou, ou mesmo essas outras ferramentas que eu trouxe agora para vocês. Faça o que você se sentir melhor. De todas as que eu trouxe aqui, faça que você se sentir melhor. Em cada momento vai vir uma para que você possa fazer. E o mais importante de tudo, se você não quiser fazer nenhuma dessas que eu trouxe agora para vocês, faça o que você acha que vai te aliviar esse medo, mas que seja contínuo. Não faça só uma vez e pensa, isso vai acabar, vai eliminar.
são ideias, são formas que a gente teve na nossa cabeça e vão se apagando pouco a pouco, e é preciso constância. Acima de tudo é que a gente tenha constância, e para a gente poder limpar todas essas memórias que vão surgindo pouco a pouco na nossa mente e que vão ajudando a gente a conseguir ultrapassar tudo isso, a conseguir se sentir melhor. E eu sempre digo, quando a gente se sente melhor, quando a gente deixa essas situações de medo, as pessoas que estão à nossa volta, elas também se beneficiam muito disso. E eu espero que de verdade vocês possam fazer. Bom, gente, é isso. Eu gosto muito de trazer essas experiências, essas situações que eu utilizo no meu dia a dia. E agora, mais com essa daqui que eu aprendi agora com a Connie. E eu espero que de verdade possa ter ajudado vocês e que o mais importante, que vocês utilizem sim, sempre, 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 que vocês vão ver que com o passar do tempo, todo esse medo, todas essas situações que muitas vezes trazem angústia e trazem mal-estar para vocês, vão diminuindo e vocês vão se sentir muito melhor. É isso, gente. A gente se vê em outro vídeo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.